Bom, estamos ao vivo. Galera, boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Uma ventania aqui em São Paulo, não? E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante sério, que é a fome, né? A fome no Brasil ou fome no mundo. E, e eu queria muito que vocês participassem, de alguma forma tirassem suas dúvidas ou fizessem perguntas. E a gente vai estar com um entrevistado extremamente qualificado para poder falar sobre essa questão. Quem não conhece, o Café em Casa é um projeto novo que eu desenvolvi depois que eu parei com o programa Reputação em Foco, na verdade um pouco forçada por causa da pandemia. A impossibilidade de gravar no estúdio fez com que eu refletisse sobre outros projetos que estavam engavetados e o Café em Casa foi um deles. E qual que é a proposta do Café em Casa? A proposta do Café em Casa é trazer pessoas profissionais que atuam em suas vidas de forma a mudar o mundo, de forma a trabalhar com causas, valores e propósitos. E enquanto isso, eu vou tomando um café bacana e um chá super especial com o meu entrevistado direto da casa dele, não é mesmo? E claro que eu aproveito esse momento para eu poder ajudar também os produtores de cafés especiais e também os pequenos produtores de chás especiais que me mandam para eu poder ir tomando aqui durante o programa. Então, quem curte o Café em Casa, quem curte os meus projetos, vamos lá, vamos começar com mais um assunto interessante. Estou vendo que o meu entrevistado está me chamando e a gente vai começar a nossa entrevista. Bom, eu só quero apresentar o meu entrevistado. Ele é o Daniel Balaban, ele é economista pela Unisinos, ele tem MBA em Finanças pelo IBMEC e também é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Bom, é totalmente dispensável a minha apresentação e ainda assim eu vou continuar. Ele é diretor do Centro de Excelência contra a Fome e representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas no Brasil, né? O Centro de Excelência do PMA é um precursor de cooperação com compartilhamento de boas políticas públicas e aqui nós vamos falar hoje em especial sobre fome, não é verdade? Principalmente nesse momento de Covid-19, tem muitas pesquisas dizendo o quanto isso pode ser problemático um pouquinho mais para o futuro e em especial agora já estamos vendo consequências sobre isso. Eu vou adicionar o Daniel e ele vai poder falar um pouquinho mais do currículo maravilhoso que ele tem e que eu estou aqui lendo para vocês. Daniel, seja bem-vindo ao Café em Casa. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, boa tarde, Camila. É um prazer estar conversando contigo, com o teu público. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque eu estou ouvindo sua voz baixa. Agora sim, agora sim. Uhum. Daniel, você pode me dar um pouquinho do seu currículo? Nossa, nessa altura do campeonato, esse negócio de currículo. É Mas vamos verdade. lá. Olha, bem que você podia se candidatar. Agora O eu acabei de saber currículo, que a vaga no eu acho Ministério da que. Educação tá vazia, hein? Exatamente. Eu acho que o currículo que importa é o que a gente realmente é, né? É Não o verdade. que a gente fez ou está fazendo. Mas eu sou Daniel Balaban, eu estudei economia, né? Me formei em economia lá no Sul. Depois eu vim para Brasília, onde eu fiz MBA em finanças, no IBMEC, como você mesma colocou. Eu fiz especializações em orçamento público lá pela FGV, e eu sempre na área econômica, porque eu entrei no Tesouro Nacional, eu sou concursado do Tesouro Nacional, do Ah, Ministério, antigo Ministério da Fazenda, Ministério da sim, Economia hoje. E eu sou sim. cedido do Ministério para as Nações Unidas, né, para trabalhar no Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos. Então, eu também fiz o mestrado
em Relações Internacionais no UNB, né? E o mais importante, não é isso aí, lógico, a base teórica da gente faz parte, mas o mais importante é o que a gente produz, o que a gente faz durante a nosso labor, nosso trabalho, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu vim para Brasília porque eu gostava muito da área de relações internacionais, eu queria fazer realmente o mestrado aqui, ainda jovem, e aí eu queria muito ajudar, é engraçado, eu queria muito ajudar países em desenvolvimento, porque eu não me conformava com essa história de ter pessoas passando fome, né? Eu não acho isso normal, até hoje eu não acho isso normal, eu acho isso algo totalmente descabível num planeta, né, que tem alimentos para alimentar todo mundo, né, tem riquezas para todo mundo e que 821 milhões de pessoas não têm nesse instante o que comer. E muitas delas vão morrer de fome. Ou seja, Sim. morrer de fome é uma das mortes mais terríveis que existe, né? Você vai definhando, você vai desaparecendo enquanto ser vivo. E eu não consigo admitir que isso aconteça no nosso planeta. Então, a gente trabalha firmemente, duramente, para que isso não aconteça, para que isso não ocorra, mas nós temos, né, como todo o processo, vai e volta. Às vezes a gente consegue evoluir e, de repente, acontece algum problema e volta tudo a estaca zero, né? E, principalmente, o lado que mais sofre é o lado das pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, as pessoas sem posses, essas é que sofrem mais. E hoje até o Covid tá mostrando isso, porque começou como uma doença de pessoas mais abastadas, de mais ricas, né? E agora ela está afetando as periferias, são as pessoas mais humildes que estão sendo afetadas. Daniel, conta um pouquinho para quem não conhece o trabalho do WFP, o que o WFP faz aqui no Brasil, né? Qual é o trabalho que você faz lá dentro, representando, então, esse plano de cooperação aqui no Brasil? Como é que funciona? Bom, primeiro vamos falar sobre o WFP, que é o Programa Mundial de Alimentos. Foi Ok. criado em 1961, por isso que o nome é programa. Ele era um programa dentro da FAO, que é uma instituição também das Nações Unidas para Agricultura e Desenvolvimento. Então, foi criado um programa em 1961 para combater um problema que começou a ter vários problemas de conflitos naquela época e muita gente passando fome. Então, eles resolveram criar um programa para tentar levar comida, um programa humanitário para levar comida para aquelas populações. Infelizmente, o PMA, que é o Programa Mundial de Alimentos, ficou tão importante que ele virou uma agência, né? Fora da FAO, virou uma agência. E hoje o PMA ele é a maior agência das Nações Unidas, muito pouca gente no Brasil conhece, mas é maior do que todas as outras. É a agência que tem mais recursos, é a agência que tem mais pessoas trabalhando, que tem mais estrutura, né? Eu gosto de falar sempre que a cada instante que a gente está falando, o PMA tem 1000 aviões voando, tem vários caminhões, tem vários locais onde ninguém consegue chegar, eles conseguem chegar. Então, é uma agência humanitária que tem que prestar um serviço rápido e que está presente, vamos dizer assim, as pessoas brasileiras que não conhecem, mas assistem, de repente, os canais internacionais, como CNN, Fox News, não sei o quê. Aí vem aqueles campos de refugiados, vem aquelas pessoas que estão fugindo da guerra, fugindo de conflitos, ou devido a um desastre natural. Então, quem leva comida, quem leva água, quem organiza aquilo lá é o WFP, é o PMA. Por isso que ele tem que ter um número contingente de pessoas, uma estrutura enorme para conseguir fazer isso e principalmente rapidez, porque quando acontece alguma coisa tem que estar presente em dois toques. Não dá para demorar porque as pessoas morrem. Então, é como se fosse um pronto-socorro, né, de vidas, tentando levar alimentos, tentando levar água para as pessoas que estão em necessidade. Aí você pergunta, mas por que um escritório no Brasil? O nosso trabalho, ele é um trabalho diferenciado dentro do WFP. Por quê? O WFP é uma agência humanitária, então ela está sempre cuidando de emergências e levando comida. E o WFP acabou ficando em mais de 80 países. E hoje o WFP é responsável em países, vou dar um exemplo, Moçambique,
é um país que teve um conflito de independência nos anos 70 e depois não teve mais conflitos em Moçambique, mas o WFP entrou naquela época para ajudar e até hoje o WFP continua fazendo alimentação escolar em Moçambique. E o WFP diz, poxa, agora que o país é um país democrático, está tranquilo, então eu posso sair. Mas antes de sair, o WFP tem que ajudar o país a criar as institucionalidades, a criar as políticas para que ele possa sair em paz e o país continue com essas políticas. Então, o nosso trabalho do Brasil é ajudar o país a criar as instituições responsáveis pelas políticas públicas. Ou seja, a gente ajuda os países a criarem leis, a criarem instituições que vão organizar as políticas públicas de combate à fome e à pobreza para que isso não caia depois que o PMA saiu, depois que o WFP sair do país. Então, o país vai continuar administrando aquilo ali. Então, o nosso papel é ajudá-los a organizar essas estruturas, esse arcabouço legal e essa institucionalização de políticas públicas de combate à fome e à pobreza no país. Não sei se deu para entender bem. Deu para entender, sim. E esse contato, esse apoio, né, essa instrução que vocês dão aqui dentro do Brasil, como em outros países, tem a ver só com instituições do governo ou entidades privadas podem participar também? Uhum. Boa pergunta. Nós começamos com um pedido do governo, porque eu não posso ir para um país institucionalmente se o governo diz eu não te quero, nós somos Nações Unidas, né? Então, a gente tem que ter um convite do governo dizendo, olha, gostaríamos de criar tal política e gostaríamos do seu apoio para desenhar essa política com a gente. Então, a gente vai ao país, o país vem ao Brasil, eles conhecem aqui os exemplos brasileiros, nós vamos para lá. É todo um processo bem solidificado para que eles tenham essa capacitação. E, logicamente, quando a gente começa a criar as políticas dentro do país, a gente chama, porque nenhum país vai, só o governo, tem instituições privadas e tem também as organizações não governamentais. E toda a cidadania, ou seja, aquelas pessoas que vão fazer parte dessas políticas. Então, por exemplo, se eu vou ajudar o país a criar um programa de alimentação escolar, eu tenho que fazer com que o país convide professores, convide pequenos agricultores, convide as pessoas que vão participar desse processo de levar comida para as escolas. Se a gente não fizer isso, não adianta, porque eles têm que estar integrados nesse processo desde o início para que a gente entenda o problema deles, para que a política não seja só de cima para baixo. Que ela escute as pessoas embaixo e quando a gente desenha uma política escutando os cidadãos, a política já nasce vitoriosa. Aquela política que nós fazemos de cima para baixo sem escutar as pessoas, ela tem sérios problemas, porque ela já começa natimorta, porque você não escutou as pessoas que vão ser beneficiadas. Então, o papel que a gente faz é um papel de integração e de desenho dessas políticas junto com os governos. E tem dado super certo. E isso acontece numa corporação também, né? Se todas as decisões são tomadas sem ouvir todos os públicos, também dá errado, também é fadado ao fracasso, né? Exatamente. Claro que o governo não é uma instituição privada, mas ele também funciona da mesma forma, né? Seria muito interessante que isso funcionasse assim, dessa forma, né? E de onde vêm os fundos, Daniel? Muitas pessoas perguntam, poxa, de onde vêm os fundos das agências, no caso da ONU e tal e tudo mais? De onde vem? Se eu tenho uma empresa privada, eu posso ajudar? Eu posso montar algum projeto? São excelentes. É tudo que as pessoas realmente querem saber. As Nações Unidas, o próprio nome diz, são estados, são nações que se uniram para um bem comum. É importante dizer que a ONU não é um bicho-papão criado por agentes do mal querendo criar alguma coisa, usufruir e dominar o mundo, não sei o que. Isso é piração mundial. É piração, exatamente. Todos os países participam. Então, são 191 países. O Brasil é signatário da Carta das Nações Unidas. O Brasil é um dos países fundadores das Nações Unidas. O Brasil é extremamente importante. O primeiro presidente da Assembleia Geral foi o nosso querido Oswaldo Aranha, brasileiro.
Por isso que o Brasil é o primeiro a falar nas Nações Unidas, né? Porque ele era o presidente, ele falou e acabou ficando o Brasil como o primeiro a falar nas Nações Unidas. Então, o Brasil tem um papel extremamente importante na ONU. Então, de onde é que vem? Vem com recursos que são definidos pelos países, né? E de acordo com a sua capacidade financeira. Logicamente, o país que mais paga, que mais tem contribuições, é o país mais rico, que é os Estados Unidos. Primeiro PIB mundial, primeira, né? Na China tem várias contribuições, a União Europeia, os países europeus, o Brasil também tem, né? Então, todos eles de acordo com o seu papel, de acordo com o seu significado dentro das Nações Unidas. Existem projetos que são definidos, e esses projetos, eles recebem também recursos de fundações. Por exemplo, existem fundações privadas, europeias, japonesas, norte-americanas, que têm muitos recursos. Tem uma no Reino Unido, também de um casal bilionário, e é Child Investment Fund Foundation. E eles criaram essa fundação só para apoiar projetos de nutrição. Então, você pode também pegar recursos dessa fundação para fazer os projetos nos países relacionados à nutrição. Então, são tudo integrado. Os recursos vêm de forma integrada. Tem recursos de iniciativa privada também. Recentemente, tivemos o fórum do Global Panel. O Global Panel é um painel global que congrega a iniciativa privada em conjunto para tentar atingir os ODS. Né? Os 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram criados por todos os países, por todos os experts. Não é uma ideia doente ONU. Né? A ONU é uma congregação de países e de pessoas. Não foi imposto nada. Todos os países assinaram os ODS, que, aliás, são maravilhosos. Quem não conhece, eu convido a conhecer os 17 ODS. E se tiver algum problema com algum deles, né, eu duvido, porque os ODS são só para o bem, não tem nada ali que seja ruim. Né? Então, acabar com a fome no planeta, melhorar a água, melhorar o desenvolvimento sustentável, melhorar a questão da desigualdade social, tudo está ali dentro dos 17 ODS. São 17 ODS e universais, 169 metas, exatamente. Colocando metas para todos os países. Sim, então, sim. Todos os países do mundo têm metas, inclusive o Brasil. Então, os recursos, eles vêm dos próprios países, vêm da iniciativa privada, vêm de fundações, vêm de todo mundo que integra o sistema ONU. Entendi. E aí, falando um pouco mais tecnicamente, as pessoas me mandam mensagens e tal, e uma dúvida minha mesmo, né? Como uma agência importante, como você disse, a maior, né, da ONU, como o WFP, na verdade, o centro, né? Como é que ele entra, uma empresa que quer ajudar, por exemplo, como entraria esses recursos numa questão de compliance? A ONU não é uma ONG, né? Não é uma empresa privada enfim, é um órgão que congrega vários países. Como que entraria isso? Eu vou te dar um exemplo que está acontecendo agora, tá? O nosso trabalho, como eu te disse, é muito focado. Eu vivia antes da pandemia no avião, viajando, né? Então eu conheço praticamente todos os países da África, o sudeste da Ásia. Onde tem fome, a gente esteve tentando ajudar esses países e organizando. Então, eu vivo mais dentro desses países do que propriamente no Brasil, porque o nosso trabalho é mais para ajudar, é de cooperação internacional, de cooperação sul-sul, que a gente chama. Mas com o Covid, a gente continua ajudando os países, mas agora via online, fazendo o tempo inteiro, fazendo reuniões e ajudando eles a organizar. Criamos até uma forma de apoio remoto, que a gente chama de apoio remoto, no qual eles têm todo o apoio que eles precisam remotamente através dos nossos especialistas aqui no Brasil, ajudando eles o tempo inteiro no que for necessário, inclusive com relação ao Covid, né? Inclusive com relação a como fazer para atuar na pandemia. Porque mesmo os alimentos, eles têm que ser condicionados, as famílias estão em casa, as crianças não estão na escola, então tem todo esse papel. Mas, como eu estava te falando, eu vou dar um exemplo de uma grande rede de supermercado, vou falar o nome, Carrefour. O Carrefour entrou em contato conosco, dizendo o seguinte, que eles queriam fazer doar recursos
para as famílias, principalmente as famílias que têm profissionais liberais, que estão sem conseguir recursos nesse instante, e Exato. que esses recursos seriam utilizados para a compra de alimentos, né, para essas famílias. Então, eles fizeram uma campanha, não somente o Carrefour, mas também chamaram outras instituições privadas, e eles doaram para a gente cartões, né, com recurso lá, cada cartão tem R$ 100. Então, nós... É uma espécie de um cartãozinho, um voucher para ser utilizado. O bom é que o cartão ele pode ser utilizado em qualquer lugar. Não é para comprar no Carrefour. Não, pode ser comprado em qualquer lugar, inclusive no pequeno produtor. Então, nós organizamos várias ONGs pelo Brasil, em várias regiões, né, do país, desde a Amazônia, o Nordeste, o Sul, o Sudeste. Então, temos grandes ONGs, né, organizações que já têm essa capacidade de fazer isso, né? Então, a gente está agora com nós somos uma espécie de coordenador do processo, e nós agora integramos os cartões são entregues para as ONGs que vão fazer. Muitas delas elas vão fazer as compras e vão criar kits para levar para as famílias, ao invés de dar o cartão. Outras, elas podem também dar o cartão, mas cada uma vai fazer da maneira que acha melhor o processo para fazer com que todas as famílias sejam alimentadas. Então, veja bem, não é a primeira vez. Outras empresas privadas já vieram dizendo, olha, eu quero Unilever. Unilever queria apoiar também determinados trabalhos que a gente faz em determinados países. Então, eles vêm, conversam conosco, a gente faz um acordo, que é um agreement, né? Eles passam os recursos e com esses recursos nós fazemos os trabalhos que eles estavam definidos. Mas tudo dentro das normas das Nações Unidas, tudo dentro dos projetos que são pré-estabelecidos, e já tem um foco, né? Quais são os países foco, quais são as populações que serão atendidas. Então, o WFP ele trabalha muito com a iniciativa privada, recebe muitos recursos da iniciativa privada para atender determinado. Tem iniciativa privada que não se preocupa quem serão os atendidos, que é só apoiar. Eu quero dar o recurso e quero ajudar. E tem outros que já têm um público-alvo. Não, eu quero ajudar a população ribeirinha lá do Gâmbia. Né? Então, eles já têm um público-alvo e a gente faz esse tipo de trabalho. Então, e aí, logicamente, tudo é prestado contas. As Nações Unidas são o órgão que tem mais prestação de conta e que tem auditorias o tempo inteiro, então é mais focado. Então, do tempo todo, todos os recursos que são recebidos, tudo é prestado conta, tudo é colocado no papel, tudo certinho. Maravilha. E me conta um pouco como é que estão. Você começou, já deu uns exemplos super interessantes que estão caminhando. Hoje, com a questão do Covid, claro, você falou, poxa, não estou mais viajando, mas o que vocês estão fazendo aqui no Brasil para tentar minimizar essa questão da fome, né? Porque hoje em dia as pessoas, principalmente os trabalhadores informais, como você disse, né? Eles estão num dilema, né? Ou eu saio para trabalhar e fico corro o risco do contágio, ou eu fico em casa e morro de fome e a minha família também, né? Então, assim, o que vocês estão fazendo para trabalhar isso e como vocês estão chegando nesses trabalhadores informais? Porque, às vezes, essas pessoas têm lugares que não tem nem Wi-Fi, não tem condição. Como essa pessoa fica sabendo disso, né? Hoje, como é que vocês estão burlando essas questões? Porque essas questões locais de infraestrutura, de comunicação, eu imagino que atrapalhem, né? Como que funciona? Olha, nós temos como eu te falei, a gente tem aqui no Brasil, o nosso foco principal não é o Brasil, mas nesse instante nós estamos ajudando várias instituições. A gente apoiava sempre nos últimos anos o Natal Sem Fome, do Instituto lá que era do Betinho, hoje o Daniel Souza comanda lá no Rio de Janeiro, que é maravilhoso o projeto. Nós temos
várias ONGs do Nordeste que nós trabalhamos, são ONGs que têm já um serviço prestado de anos e anos e anos, né? E na Amazônia também tem a FAS, Fundação Amazônia Sustentável. Então, esse pessoal que já trabalha no dia a dia que consegue chegar nessas pessoas que você falou. Eles conhecem com a palma da mão cada região, cada família, está tudo cadastrado, eles têm tudo já catalogado dentro dos seus computadores. Então, eles sabem quem recebeu o quê, quem não recebeu, quem precisa receber. Então, a CUFA, Central Única das Favelas, que é impressionante o trabalho que eles desenvolvem também. Então, existem várias né, ONGs que nos apoiam e que a gente ajuda colocando recursos para que eles façam esse trabalho. A gente faz uma espécie de catalisador. A gente pega o recurso de iniciativa privada, de fundações, e a gente passa para eles, na ponta, fazerem esse trabalho aqui no Brasil. Fora do Brasil, o PMA já tem instituição, já tem ele próprio organizado de conseguir levar. É que aqui no Brasil, o nosso escritório era um escritório de apoio. Claro. Apoio aos países. Então, apoio intelectual. Nós não temos um escritório para fazer acontecer aqui no Brasil e levar na ponta o alimento. Então, a gente tem que fazer e trabalhar em rede, né? Trabalhar em grupo, se ajudar. Mas o mais importante, Camila, que você me permita, nesse momento que o governo ajude as pessoas através desses recursos que eles já estão recebendo. Né? Todos os países do mundo estão fazendo isso. Todos os países do mundo estão fazendo. Isso não é... Porque é um momento de calamidade pública mesmo. É um momento extremamente difícil. Os números que a gente tem de pobreza e de fome, eles vão praticamente duplicar, né, em várias regiões. Então, é um momento diferente. E para momentos diferentes, a gente tem que tomar atitudes diferentes. A gente não pode continuar com aquela mesma atitude que a gente tinha. A gente tem que se adaptar. Então, para isso, é muito importante que haja uma ajuda, porque o trabalho que a gente faz é paliativo. Eu levo uma cesta hoje, essa cesta daqui a uma semana acabou, né? E como você fala, já são 3 meses que as famílias estão sem poder sair para trabalhar, sem poder fazer o seu ganha-pão, né? As crianças da alimentação escolar, as escolas estão fechadas. E a alimentação escolar, para muitas crianças do país, é a única refeição que eles têm saudável do dia. Então, essas crianças não podem ficar sem alimentos. Então, é muito importante fazer chegar esses alimentos, mas fazer chegar durante todo esse processo. O processo da pandemia, a gente acha que vai acabar, e aí volta. Aí daqui a pouco, né, dá aquela coisa, todo mundo lockdown de novo, todo mundo para suas casas, porque o negócio... A gente está muito ansioso, a gente não está conseguindo entender o espírito do tempo, o zeitgeist, né? A gente não está conseguindo compreender isso, né? Então, quanto mais a gente fica ansioso, a gente mais faz besteira. Os países que fizeram a coisa certa já estão conseguindo, né, aos poucos sair. Nós aqui está terrível, porque um dia abre, o outro dia fecha, um dia abre. Imagina a cabeça da população, como é que fica numa situação dessa, se os próprios governantes não se entendem. Então, eu ainda acredito que vai ainda levar, porque eu sigo muitos cientistas. Os cientistas apontam, nós não chegamos ainda no processo final. Vai levar mais tempo. Vai levar tempo para sair a vacina. Não adianta querer inventar uma vacina. Né? Inventar assim na cabeça. Precisa de tempo para aquilo ali funcionar. Precisa fazer testes. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje mesmo eu vi, né, alguns cientistas aí falando que o pico mesmo vai durar até agosto, né? Então a gente entrou em julho agora. Então temos ainda 2 meses aí ainda pesados e que a gente vai ter que prestar muita atenção como saímos de casa, onde colocamos as mãos, um processo de mudança de comportamento. Comportamento também exige ajudar o outro, não é verdade? Isso. Então, eu também posso fazer meu papel aqui. Se eu recebo uma cesta básica e tem uma pessoa aqui que não tem condições, perdeu o emprego, eu também posso fazer meu papel. Né? Então, como você disse, nós aqui na agência fazemos o nosso papel, mas assim, depois, quando acabar, acabou.
acabou. Então precisa da ajuda do governo e tudo mais, né? Enfim, tá sendo uma luta e não está sendo uma luta só para nós. Nós estamos vendo uma luta, nós estamos vendo. Enquanto isso, tem muitas pessoas com problema de saúde, também passando fome. Não é verdade? Isso é uma questão bastante problemática. E me diz uma coisa, a agência, no caso, o WFP, ele aceita voluntários, Daniel? Se a pessoa quer ajudar de alguma forma, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu sou cientista, eu sou psicóloga, eu posso ajudar de... Como que funciona isso? Eu sei que as agências da ONU, algumas aceitam, mas especificamente a agência que você dirige, como é? Sim. Tanto toda pessoa que pretende se voluntariar, existe, as Nações Unidas, o negócio é tão bem organizado que já tem UNV, que é UN Volunteers. Então você precisa se inscrever no UNV. Qualquer pessoa entrando aqui no Brasil tem o UNV no Brasil. Então você cadastra-se, né? Mostra que você é especialista em alguma área, por exemplo, você é jornalista, né? Então, eu sou jornalista, eu quero me voluntariar e e ainda melhor ainda, você diz quanto tempo você pode. Olha, eu posso dedicar 2 horas por dia. Então, eles buscam trabalhos nos quais você possa, utilizando 2 horas por dia, você possa ajudar as agências em determinada circunstância, tá? Em determinada atividade, em determinada campanha. Então, tudo existe, e também tem aqueles voluntários que se dedicam de corpo e alma. Nós tivemos um que trabalhou conosco durante um tempo, depois nós enviamos ele lá para o Paquistão. Era um menino de 23 anos, super bem qualificado, e eu disse, poxa, mas você quer ir para o Paquistão, é um lugar muito difícil, tá? Não é fácil, porque não é na capital, mas são regiões de difícil acesso, e ele disse, eu quero fazer. Ele passou por um treinamento, tudo certinho conosco, passou um tempo conosco, depois ele foi para lá ele ficou 2 anos no Paquistão. Uau. Hoje ele é contratado das Nações Unidas. Por quê? Porque uma pessoa que passa isso, é o que eu diria para os jovens também. Olha, ele passou 2 anos como voluntário. Tá? E voluntário das Nações Unidas não significa que você não receba nada. Você recebe sim ajuda de custo, mas a ajuda de custo para dormir, para comer, para viver. Né? Não é um dinheiro que tu vá... Mas depois as pessoas, eles viram o trabalho dele, viram a emoção, viram a vontade, viram que ele tinha nascido para aquilo. Porque muitas pessoas acham que trabalhar nas Nações Unidas é glamour. É um champanhes, recepções. Não, 99% do trabalho é em situação muito, muito difícil. São situações que você tem que estar com o seu psicológico muito equilibrado, senão você surta, porque ver as coisas no dia a dia, né, olhando no olho, e não poder, às vezes, salvar vidas que você está vendo ali, isso aí é muito complexo, não é fácil, não é para qualquer um. Então, isso eu digo sempre para as pessoas que acham que, eu consigo, acontece. Não, você tem que ter uma inteligência emocional, são culturas, você tem que respeitar culturas, você tem que entender a situação indeterminada, porque quando você vai para um lugar, você vai para um lugar que tem conflitos, ou que tem um desastre natural. São lugares que estão precisando de apoio. Então, você vê o sofrimento. E você tem que lidar com o sofrimento. Doenças, né, Daniel? Né? Ou então, locais que têm outras doenças, outros tipos Exatamente. Exatamente. Durante o Ebola, por exemplo, na África, né, oriental, né, foi terrível, porque era uma doença que mata. Não, ao contrário do Covid, o Ebola mata quase 100% das pessoas Sim. que pegam. Né? Então, foi muito complicado e pega também numa facilidade muito grande. Então, foi um processo muito grande. Então, precisa de gente, né? Precisa de gente para estar ajudando aquelas pessoas. Não são robôs. Robô não consegue fazer isso. Precisa de pessoas, né? São as pessoas que vão para lá. Então, você vê pessoas que são dedicadas, que se colocam nessa situação e que correm risco de vida, né? Como os nossos profissionais de saúde correm. Então, você sabe que você está numa situação dessa.
né? Então, esse menino que trabalhou com a gente, hoje ele já tá em outro, foi contratado, hoje ele pertence às Nações Unidas depois desse processo, ele Maravilha. participou e tudo. Então, eu sempre diria para os jovens que querem entrar, façam esse tipo de coisa, se voluntariem, né? Voluntarizem e depois entendam como é que é, sintam como é que é. Se gostarem, pode ter certeza que você vai pedir, porque as Nações Unidas querem muito pessoas, principalmente do Brasil, porque o brasileiro ele tem uma qualidade que é muito difícil de você ver em outros povos. O brasileiro ele consegue se dar bem com todo mundo, ele consegue entender culturas, talvez pela nossa miscigenação, e a gente consegue entender melhor essas coisas. E os brasileiros são muito disputados, são pouquíssimos, porque o brasileiro não entra na ONU, ele acha que a ONU é um ente de Marte que pousou no planeta Terra, mas o brasileiro, aqueles que resolveram entrar e fazer carreira, são muito disputados lá dentro e conseguem galgar vários postos. Então, eu diria para os jovens que querem, que gostam disso, que procurem entrar, procurem aplicar para entrar nas agências da ONU, que é um trabalho maravilhoso. Pois é, você tem toda a razão, né? O brasileiro tem talvez uma noção da ONU ou glamourizada, né? Ou então talvez desconheça esse tipo de trabalho, né? E tem muitas pessoas que fazem trabalhos voluntários, adorariam fazer qualquer tipo de trabalho em qualquer agência, por exemplo. Foi isso que você falou, né? É uma pena, assim. Hoje, como é que vocês fazem isso? Vocês têm algum trabalho de formação de voluntário no sentido de captação de voluntário, o que é agência, o que a agência faz, venha conhecer. Foi o que você falou, vocês têm esse trabalho com comunidades, com associações locais, ONGs Uhum. locais, regionais, mas tem alguém da agência que vai lá, explica o que é, um jovem pode fazer. Uhum. Vocês têm esse trabalho de Tem. informação local, assim? Tem. O UNV ela é somente para isso, para captar Ok. os voluntários, para fazer treinamentos, para fazer palestras. Nós estamos o tempo todo fazendo palestras, tentando desmistificar o que seja o complexo das Nações Unidas, né? Tentando mostrar para as pessoas para que elas entendam bem, principalmente o papel do Brasil. Você sabe que a sede das Nações Unidas em Nova York é um desenho do Niemeyer, foi um brasileiro que desenhou a sede das Nações Unidas. Então, as Pois é. pessoas não sabem disso, né? Que o Brasil foi o primeiro presidente da Assembleia, né? Oswaldo Aranha, que o Brasil é por isso que ele fala primeiro. Sempre eu pergunto, por que o Brasil é sempre o primeiro a falar? Todo mundo diz, é porque é B. Não, a Argentina é com A, né? A Armênia é com A, né? Não é porque é B, né? É por conta Sim. disso. Já comumente ficou porque o Brasil foi presidiu a primeira Assembleia, né? O Estado de Israel foi criado durante essa Assembleia por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Existe uma estátua dele lá em Israel, né? Do Oswaldo Aranha. Aqui no Brasil é difícil Eu não achar, sabia mas lá disso. no Israel tem uma estátua dele por conta dele ter sido o presidente da Assembleia. Então, você vê que o brasileiro ele é muito mal informado. Não sei Muito. por quê, porque talvez não, lógico, a gente tem que procurar informar, a gente tenta passar as coisas, mas o brasileiro está muito preocupado, talvez com o dia a dia, talvez com todos os Com processos que a gente já sobreviver. passou, Sim, de sim. sobreviver, o nosso dia a dia, as políticas que estão acontecendo, eu tenho que ir para o trabalho, eu não tenho recurso para isso, buraco na minha rua. Então, por que eu vou pensar em política externa ou política internacional? Para eles, muitos, isso aí é um estorvo, mas não é. Se o país não tiver bem inserido no âmbito internacional, esse país economicamente vai perder. Por quê? Fica Porque os inviável. países param de fazer negócios com o Brasil. Então, aqueles países hoje que têm hoje sanções, tipo a Venezuela, tipo Cuba, poxa, eles sofrem imensamente por causa das sanções internacionais, por conta dos problemas de direitos humanos, Coreia do Norte. Né? Então, as pessoas parecem que não entendem que isso é vital. Você vive num planeta, né, no qual hoje todos nós somos importantes. Uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, a gente fica sabendo aqui em 5 minutos, está todo mundo sabendo.
né? Por conta que hoje a gente sabe das notícias, muito rapidamente, porque é tudo interligado. Então, a gente não tem como, eu não acredito que exista volta àquele sistema de cada país fechado e que ninguém mais consegue sair, que é o que todo mundo está querendo com esses nacionalismos exacerbados, é que os países, cada país se feche e você não consiga mais. Não, hoje tem muita gente que se declara de cidadão do mundo. Eu quero ser cidadão do mundo. Eu quero poder. Eu sou um ser humano. Eu prezo tanto pelo brasileiro quanto pela pessoa, o menino de Uganda, o menino de Moçambique, o chinês, o americano. A gente tem que prezar por todos. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai conseguir fazer. O planeta depende de todo mundo. A sobrevivência do planeta não é um país que vai conseguir. Não, todos os países juntos é que vão conseguir fazer com que esse planeta Terra sobreviva. Se não tiver isso, nós não vamos ter no futuro um planeta para viver. Só isso. Isso está tão claro. Então, eu acho que não está claro para todos, não me parece muito claro. Mas, assim, tem algumas coisas que incomodam. Por exemplo, eu estou fazendo esse programa, eu estou apoiando alguns produtores de café e de chás, né? E eu consegui fazer uma amizade com uma americana que mora em Nova York. Até, Lisa, um beijo para você. E ela representa uma comunidade que planta chá, né? Aqui no Brasil a gente chama de chazais, lá eles chamam de gardens tea. E, poxa, os produtores ganham $2 por dia, Daniel. Eles passam fome para a gente ter chá especial aqui em casa. Eu fiquei revoltada, entende? Assim, eu fiquei me sentindo tão mal. Eu não consegui. Eu fui pedir para ela, poxa, manda um chás para mim. Mas ela não conseguia mandar, porque eu não sou importadora, entende? Eu sou uma pessoa física. Se eu importasse esse chá, ia ficar mais caro que o preço do chá. Então, eu não sou distribuidora, né? Então, você percebe como somos do mundo? Então, eu queria ajudar, não conseguia ajudar, entende? Assim. Pois é, Camila, só para você entender, a gente lida muito com gêneros alimentícios e com produção de alimentos. Sim. Então, hoje, no mundo, a gente vê o seguinte, no mundo, não é só no Brasil, o Brasil também faz parte, mas no mundo, aquela pessoa que produz, que acorda 4 horas da manhã, vai na sua terra para arar, para fazer todo aquele processo que você conhece, tarana, essa pessoa fica com uma parte ínfima da sua produção. Quem realmente leva são aquele monte de gente que se atravessa no negócio até o produto final chegar por uma fortuna no supermercado, quando você vai lá comprar essa caixinha de chá e você vai pagar um valor muito acima, né, do que aquela pessoa que produziu o chá conseguiu para ela. Então, o que a gente faz? O que isso significa? São sistemas alimentares. A gente tem que diminuir esses processos para que o produtor ele consiga ter o mínimo de intervenientes até o produto chegar na tua xícara, entendeu? Então, esse é um trabalho que tem que ser feito. E sempre apoiar o produtor local, aquela pessoa que está produzindo localmente, que está lutando para sobreviver e está tentando fazer. Então, é muito importante esse trabalho que você faz. Isso aí também com café, com chá, qualquer produto, todos são da mesma forma, né? Você vê o sacrifício que as pessoas fazem para produzir, né? E depois, às vezes, você vê o produto lá não sei aonde, mas com valor 10 vezes, 100 vezes mais do que Quando a você pessoa vai conseguiu. comer aquilo, ou quando você vai tomar aquilo, você pensa que foi uma pessoa que trabalhou muito para fazer aquilo e que talvez ela passe fome. No caso dessa ONG que a Lisa representa e ajuda esses chazais, que é na Índia. Tá? Aham. Eles são na Índia, esses chazais, né? Então, eles trabalham para isso, para que eles tenham casa, moradia, o mínimo de renda possível, né? Então, eu achei lindo o projeto. Mas, como este, tem muitos outros, ainda bem que existem muitos outros, e trabalhos como o que a sua agência está fazendo, né? Ou a nossa agência, né, Daniel? Vamos falar assim. Nossa. Ou a nossa agência. Mas, Camila, uma coisa importantíssima. Dentro do ODS 10, tá? É o número, né, bonito. 10 é o craque do time, não é? Quem usa 10 é o craque do time, aquele que faz. Então, o ODS 10 é a diminuição das desigualdades sociais. Eu classifico o seguinte: se esse ODS não for atingido,
todo o restante vai sofrer problemas. Por quê? Um dos males do mundo hoje, por favor, que as pessoas entendam, quando eu falo em diminuição de desigualdades, não estou dizendo que a Camila vai ter que perder dinheiro para dar dinheiro para o pobre, não. É que Claro. hoje, 1%, menos de 1%, 0, alguma coisa da população, tem mais da metade da riqueza do planeta. Tá? São famílias, são 5, 6, 7, 8 famílias que dominam praticamente tudo. Então, você, como o sistema alimentício, se você pegar, são 5 grandes empresas do mundo que controlam tudo. Então, isso aí, o que faz? Faz com que concentre muita renda nas mãos de poucos, e é como se a gente tivesse um bolo. Se cada vez mais pedaços daquele bolo vai para um, outros vão ficar sem bolo. Vão ficar sem, vão ficar passando fome, porque a riqueza mundial é uma só. Quanto mais você concentra nas mãos de poucos, muitos ficarão sem. É por isso que tem gente passando fome, 821 milhões de pessoas, é por isso que tem todos esses problemas. Então não significa que essas pessoas vão ficar pobres, muito pelo contrário, não tem como elas ficarem pobres, tá? Mas também não, a riqueza delas dá para 100 gerações, né, da família. Então não tem por que você continuar com esse tipo. E hoje, outra, a concentração, ela avança. Os estudos hoje, tá, de todos os estudiosos economistas sobre concentração de renda, eles comprovam que a cada ano aumenta a concentração, ao invés de diminuir, aumenta a concentração. E isso está errado. E é isso que eu digo, se a gente não fazer um sistema no qual pare de concentrar renda nas mãos de poucos, o mundo não tem como funcionar. Então é isso. Eu não quero dizer que esses poucos vão passar dificuldades, não vão passar. Não, claro, Tá? não é As pessoas dividir, às vezes não entendem, mas tem que desconcentrar. Mais gente tem que ter um pedaço do bolo. não é dividir, né? É distribuir, na verdade. Exatamente, exatamente. Ninguém quer que todos sejam iguais. Você é comunista. Esses dias eu olho o trabalho que a gente faz. De tentar acabar com a fome, de ajudar países, de levar cesta básica e tal. Você acredita que eu consegui alguns haters para os meus canais me xingando? Isso que você faz é coisa de comunista, que você não sei o quê. Então, você vê como as pessoas têm determinada dificuldade para entender. E quando eu falo de desconcentrar renda, eu não estou dizendo que todos terão a mesma coisa. Não, exatamente o que você falou. Eu só quero que ninguém morra de fome. Entendeu? E nós temos capacidade de não ter nenhum ser humano. E sabe quem é que morre de fome? São mulheres e crianças. Não são homens. Porque os homens sempre dão fora. Entendeu? Eles cascam. Eles vão se juntam com uma milícia, se juntam com algum grupo e se deixa a mulher sozinha, criando os filhos e passando fome. Então, nós estamos matando mulheres e crianças, desses 821 milhões que estão passando fome. E é isso que eu não quero, é isso que eu quero evitar, que eu quero que não tenha mais ninguém passando fome no mundo. Não quero que todos tenham tudo, né? Nós também temos uma fome de empatia, né? Também temos hoje em dia isso, né? A gente tem também, assim, essa falta de empatia, né? Assim, para com os problemas dos outros, né? Muitas pessoas falam para mim, a Covid veio para revolucionar e nós vamos passar a olhar muito mais uns para os outros. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Não estou sendo negativa, tá? Eu sou até uma pessoa bastante otimista, mas eu ainda acho que foi o que você falou. Daqui a pouco, quando tudo passar, muitas pessoas vão voltar a fazer o que faziam e a Covid ficou para trás, entendeu? Então, quem conseguir se modificar agora tem que ajudar a distribuir. Foi isso que você falou, de alguma forma, né? Intelectualmente, com produto, com alimentos, com a sua empresa, com tecnologia, porque a fome realmente. Quem passa fome não consegue estudar, não consegue entrar no mercado de trabalho, não consegue entrar no mercado de trabalho, não consegue ganhar dinheiro, e aí você volta para a fome de novo, aí entra na violência. Então, assim, uau, né? Como foi o que você falou, como uma coisa está inserida no contexto da outra, né? Você tem razão, estamos no ano de 2020, que vai passar rapidamente, eu espero. E a gente ainda tem milhões de pessoas passando fome no mundo, né? Com tanta tecnologia, com tanta disposição natural de alguns países, isso é um absurdo, você tem toda a razão. E, Daniel, queria que você
deixasse um contato para as pessoas que querem ou ajudar, que tem empresa. Eu estava vendo aqui um monte de gente bacana, Maria Augusta. Eu estava vendo que o Reinaldo Goto estava aqui, ele é diretor de compliance de uma multinacional super conhecida, uma pessoa bacana que gosta também de estar inserido no contexto global e de ajudar as pessoas. Márcia Fidelis. Boa tarde, colegas. Qual é o tema de hoje, Márcia? É fome, Márcia. Cecília Florais, Gustavo, Patrícia Oliveira. Olha, tem a Selma aqui, ela tem o seu sobrenome. Não estou vendo a foto dela. Conheço, Natália. conheço. Hã? Conheço muito ela. Conhece Minha muito? esposa. Selma, muito prazer. A Mônica, então o Sérgio Lerrer, enfim, tem bastante gente aqui assistindo. Depois eu vou divulgar nas redes sociais. Espero que, né, depois que a galera terminar o seu home office, como eu, a galera entre e assista novamente. Vou fazer um super esforço de divulgação com esse conteúdo, Daniel. Eu queria que você deixasse um contato para empresários, para pessoas. E se quisesse deixar ou falar mais alguma coisa que não falamos, fique à vontade. Camila, muito obrigado, primeiro, pelo espaço, por ter Eu nos que convidado para agradeço. participar do teu café. É muito interessante e gosto até do tema também, porque também gosto muito de café, mas agora eu estou tomando chá, porque à tarde eu Eu prefiro também. chá do que café. Eu tô tomando um chá também. Mas principalmente, o nosso contato, principalmente nas mídias sociais, é WFP Brasil. Então você entra com WFP Brasil, pode ser no Instagram, no Facebook, você vai entrar em todas as mídias. O site é www.centrodeexcelência.org.br ou WFP Brasil também, você vai chegar lá. De qualquer jeito vai chegar, né? Então você vai entender como fazer para participar. Lá tem as pessoas que querem trabalhar na ONU. A gente consegue direcionar as pessoas que têm interesse nos assuntos, e principalmente os voluntários. Mas para finalizar, eu queria falar uma coisa que eu acho muito interessante. O mundo está cada dia melhor. Olha só que coisa, né? Mas é verdade, o mundo está cada dia melhor. A gente acha, porque a gente tem hoje ciência de tudo o que acontece, como eu te falei, cada vez que acontece um negócio, lá do outro lado, 5 minutos, todo mundo está sabendo. Então a gente bota na nossa cabeça, meu Deus, aconteceu um assassinato, aconteceu um genocídio aqui, uma coisa lá. O mundo era muito pior. Sim. Todos os indicadores mostram que há 10 anos atrás o mundo era pior do que é hoje. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos para frente o mundo vai ser muito melhor do que é hoje, porque nós estamos num processo de evolução. O mundo está evoluindo e o ser humano tem que evoluir com o mundo. Quem não evoluir com o mundo não conseguirá ficar aqui. Eu te digo isso com toda tranquilidade. O mundo está evoluindo e a gente tem que mudar a nossa mentalidade. A empatia é saber que nós temos que cuidar do próximo, que o próximo é importante para nós, é algo que isso não foi falado por mim, foi falado por Jesus, né? É um próximo como a Claro. ti mesmo, né? Mas as pessoas não aprenderam isso. As pessoas acham que elas é que tem que cuidar, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer tudo, e a pessoa está sempre lutando, está sempre brigando, está sempre com raiva, e está sempre infeliz, por mais dinheiro que tenha conseguido na vida, está sempre infeliz. E não sabe por quê, o que está faltando, o que está faltando? Está faltando você dar amor. Porque quando você ama, você automaticamente abre um canalzinho e esse amor também entra. Se você não ama, você jamais será amado. Então, parece uma coisa piegas, mas é verdade, é verdadeiro. Então, se você tem que saber amar o próximo, você tem que se colocar do lado do próximo. E esse amor é aquele amor muito mais no sentido quântico mesmo, sentido amplo da palavra, né? Sim. Exatamente. Uma pessoa que está passando fome, você não pode simplesmente passar por ali e achar que aquilo ali é normal e deixar, né? Isso aí faz parte da vida. Então, são essas coisas que a gente tem que mudar. E as pessoas estão mudando. Claro que eu conheço de gente que não tinha esse sentimento e que agora começou a se rebelar e dizer, poxa, não é possível, a gente tem que fazer alguma coisa. Pessoas que antigamente eram muito em si mesmadas e agora estão começando a se abrir para essas coisas. Então, a gente não sente, mas é como se fossem sementinhas que tu vai deixando cair e daqui a pouco aquela sementinha vai virando uma árvorezinha e você nem se deu conta e aquela árvorezinha vai brotando. O importante é que esse trabalho que você faz não é um trabalho de jogar sementes,
de assuntos, de coisas. Você vai jogando, né? E um dia essas sementes vão brotar e um dia você vai ter gente que vai chegar para ti e dizer: poxa, Camila, um programa que você fez há vários anos atrás, nem lembro o nome, mas eu assisti lá e eu gostei de uma coisa, aquilo me fez... E, poxa, isso aí para ti vai ser maravilhoso, que você vai dizer: poxa, valeu a pena, né, ter lutado tanto para conseguir as coisas. E eu sei que você é bailarina, adoro as bailarinas. Sou jornalista por formação, também especialista em reputação e sempre fui bailarina. Tenho meu projeto social de dança até hoje. Maravilha. Também faço a minha parte aí na sociedade. E vamos lá, é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, aliás, olha, eu tenho que encerrar, senão o LinkedIn daqui a pouco, o LinkedIn, o Instagram daqui a pouco encerra a gente. Eu sou convidada, eu sou sou da ONU também. Agora que eu me lembrei, né? Mas eu fui convidada pelo Conselho Internacional de Dança, né? Que é o CID, exatamente, da ONU. E aí mandei meu currículo e tal, e fui convidada a fazer parte. Então eu sou membro do Conselho Internacional de Dança, com muito orgulho. Com muito orgulho. Ainda não fiz as minhas viagens, mas quem sabe em breve, né, Daniel? Eu vou por aí, então, distribuindo conhecimento sobre dança aí por aí, né? Isso é muito importante. Super obrigada. Eu que te agradeço, Camila. E boa sorte na tua empreitada. Obrigado. Para você também, para você também. Ó, Daniel, dá tempo ainda, hein? Eu acho que você devia se candidatar ao cargo de ministro da Educação. Dá tempo. Não. Deixar o governo para as outras pessoas. Melhor tem muita ficar gente aí boa onda, por aí, né? querendo esse cargo. Tá bom, obrigada, viu, Daniel? Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Galera, eu vou deixar aqui, então, vou encerrar a live, quero deixar disponível no LinkedIn, no IGTV e também vou deixar disponível no YouTube, @camilaandrade.oficial. Quem acompanha o Café em Casa ou quem foi a primeira vez que acompanhou, por gentileza, esteja comigo a semana que vem com outros entrevistados e mais um Café em Casa. Então, um beijo para vocês, cuidem-se, tchau!